Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live do mês de novembro. E especialmente esse mês, eu produzi essas lives para que você entenda, para que você venha junto comigo para dentro do método 4D, o método que eu desenvolvi para que você, profissional da área da saúde ou não, para que você que deseja mudar de profissão, para essa profissão maravilhosa de dominar 100% a terapia quântica, elaborar protocolos quânticos otimizados, mas efetivos. E a aula de hoje, nós estamos trazendo muito conhecimento, mas conhecimento que vai mexer muito com as nossas emoções. Nós vamos ver aqui a aplicabilidade dos quânticos no cotidiano das pessoas. Então, com o método 4D, eu gostaria que você pegasse papel e caneta, porque a minha equipe me disse que essa live não vai estar disponível depois, e eu tenho muita informação para passar com vocês com muito carinho. É necessário que você aprenda, porque o universo já entendeu e ele vai usar você como instrumento do bem para ajudar as outras pessoas. É muito importante que você desenvolva não só esse raciocínio quântico, mas também amplie o seu olhar, sua visão quântica, porque lá fora tem muita gente esperando por esse conhecimento que você vai adquirir hoje conosco. Quem está aqui pela primeira vez, eu sou Dulce Viana, sou palestrante, sou mentora na terapia quântica, é uma área que eu amo. Já há mais de 16 anos eu atuo nessa área, auxiliando os profissionais da área da saúde a elaborar protocolos quânticos em todas as áreas, em qualquer faixa etária. E eu desenvolvi esse método para facilitar a sua vida, você também que é profissional da área da saúde, para que você não tenha mais dificuldade. Sabe aquele paciente que senta lá na sua frente, no seu consultório, e começa a verbalizar mais de 5 disfunções que ele foi desenvolvendo ao longo aí dos anos, e você se pergunta, e agora, por onde que começo? Com o método 4D, são 4 dicas, 4 passos, que você não vai errar nunca mais. Sabe o que acontece com quem faz o método 4D? E pode olhar aí nas minhas mídias, no Instagram, que é Dulce Viana Terapia Quântica, ou no YouTube, Dulce Viana, você vai ouvir o relato de vários alunos explicando a vivência deles, como que o método 4D melhorou 100% a prática, a clínica diária. Então, ao passo que o paciente ele vai te verbalizando as disfunções, quando você aprende e aplica o método 4D, é simultâneo. Você já vai escrevendo o nome dos quânticos, a maneira dele usar esses quânticos. Então, por que isso acontece? Porque eu usei várias ferramentas maravilhosas nesse meu curso Método 4D. Eu usei e abusei do visual, que grava 25 vezes mais do que o auditivo. Eu também usei de mnemônica, usei as cores. Tudo isso me ajudou, nesses mais de 16 anos, a dominar a terapia quântica. E eu quero, de coração, que você também passe por esse processo. Porque quando a gente domina algo, a gente sente mais prazer em realizar. A gente se apaixona por aquilo que a gente consegue entender 100%. E esse é meu papel, esmiuçar com muita clareza toda a aplicabilidade da terapia quântica em qualquer disfunção. E hoje nós vamos começar com casos de sucesso com a aplicação do método 4D. Você já ouviu falar dessa síndrome? Por que eu gosto de trazer essas doenças que não são tão raras assim? Essas doenças têm aparecido com mais frequência, por N fatores que estamos vivendo agora, sobre a síndrome Aicardi-Goutieres. Porque quando é uma síndrome, ela é multifatorial, eu consigo explicar muitos detalhes para vocês que estão aqui comigo. Então, vamos entender o que é essa síndrome Aicardi-Goutieres. E eu gostaria que você entendesse isso aqui que eu vou te passar. Acreditar é a primeira de todas as frequências. Quando você acredita, todo o universo se movimenta para acontecer. Acredita nisso.
Isso acontece diariamente, mas você tem que acreditar, tem que botar fé. Eu faço muito língua de sinais, porque eu já estudei, já ajudei uma moça surda e muda, então não repare, eu uso muito as mãos, porque eu também falo a língua de sinais. Olha que importante, se aparecer algum paciente, alguma pessoa com disfunção, eu vou conseguir ajudá-la também na língua de sinais. Acreditar é a primeira de todas as frequências. Quando você acredita, porque eu já acredito, todo o universo se movimenta para acontecer. Síndrome Aicardi-Gouttieri. Esse menino lindo é o Felipe. Com autorização da família, autorização da mãe, nós vamos então falar um pouquinho sobre a situação do Felipe. O que é essa síndrome? É uma encefalopatia subaguda hereditária. Segura aqui comigo. Todas as vezes que você ouvir a palavra hereditária, genética ou autoimune, eu gostaria que você não se preocupasse, que você não atentasse tanto assim para essas 3 palavras. Porque, geralmente, o que acontece? O profissional ele já se assusta. Hereditária, genética, autoimune. Então, ele acha que a coisa é muito mais complexa do que realmente é. E pelo método 4D, a gente desfaz todos esses fantasmas, todos esses medos na sua cabeça. Porque a visão é outra, o enfoque é outro, totalmente diferente. Síndrome Aicardi-Gouttières. Então, é uma encefalopatia subaguda, pseudamente hereditária, caracterizada pela associação de calcificação dos gânglios da base, leucodistrofia e linfocitose do fluido cérebro-espinal. Calma, a gente vai falar sobre cada uma dessas situações e você vai ficar boquiaberto, apaixonado de aprender que nós temos quânticos para reequilibrar isso tudo. Isso é muito sério, muito sério. Prometi para o meu marido que hoje eu vou me esforçar para não me emocionar, ok? Paciente masculino, totalmente normal, até 1 ano de idade. Começou a perder os movimentos do corpo e foi descoberta, então, essa síndrome genética. Com 2 anos e 3 meses, ele não se movimentava mais. Ele parou de se movimentar. A mãe explicou para mim que ela colocava ele na caminha, apoiado dos 2 lados, por precaução, mas ele não se movimentava, ele ficava imóvel na cama. Crises de epilepsia, controlada, então, com anticonvulsivantes, e ele tem, desde esse tempo, depois de 1 ano, a partir dos 2 anos e 3 meses, ele tem, então, a febre central. E aí, a gente, pesquisando, a gente descobre que essa hipertermia contínua pode ser referente aos acidentes vasculares encefálicos. Lembrando que esse caso de sucesso é de uma querida aluna minha, e é muito interessante que essa aluna, ela já me trouxe 2 casos fenomenais. Esse, da síndrome de Gouttières, e aquele outro caso, eu não sei se vocês se lembram, daquele rapaz que caiu de moto e teve traumatismo craniano, ficou 20 dias internado na UTI, ficou muito mal, e os médicos não tinham mais o que fazer, e eles autorizaram a família a levar os quânticos para dentro da UTI. E aí eles pediram a minha ajuda, e na época ela não era minha aluna, ela é aluna agora. Um beijo para você, querida, gratidão por esses casos maravilhosos que você traz para a gente poder estudar e ajudar. Esse rapaz do traumatismo craniano, o prognóstico era que ele talvez não voltaria mais, ele não acordaria, e era bem provável, pela mentalidade dos profissionais, que ele viria a óbito. Então, nós socorremos ali com vários quânticos, acho, se não me engano, só 4 quânticos que era permitido na UTI. Nós usamos o método 4D, porque eu uso esse método faz quase 17 anos para ajudar os profissionais. Mas eu nunca tinha montado esse curso que eu elaborei agora. Mas começou muito protocolo, eu não consigo mais atender a todas as pessoas que me procuram. Os profissionais agora estão fazendo pedidos de protocolos para as minhas secretárias. Eu falei, meu Deus,
Vem fazer o curso que eu vou te empoderar, eu vou te doar todo esse meu conhecimento para você elaborar os protocolos. Eu não consigo mais atender devido ao grande volume. Eu tenho alunos na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha e no Brasil todo. Que bênção! Sabe por quê? Enquanto pacientes, eu e você, nós precisamos desse conhecimento. Quanto mais pessoas aprenderem, isso é maravilhoso. Lembra, não sou só eu, tem minha mãe, tem os meus filhos, tem os meus irmãos, e todo mundo precisa ser beneficiado com isso. Esse paciente do traumatismo craniano, ele saiu do coma, se não me engano, 12 dias, como que foi? Eu não lembro direito, mas se você olhar nas minhas aulas anteriores, você vai ver o sucesso que foi. Ele rapidamente abriu os olhos, chamou pela filha, e ele saiu daquela situação, ele está vivo. Ele está vivo. Olha que bênção, com a ajuda dos quânticos. Então, essa é a minha aluna que traz esses casos maravilhosos para nós. Voltando aqui na situação do Felipe, então ele tem essa febre central, se atente para os detalhes, essa leucodistrofia, que é a destruição da bainha de mielina. Bainha de mielina. Você sabe o quântico que a gente usa para isso. E os profissionais disseram que não tem como repor essa proteção da mielina. Nessa minha primeira turma, eu tenho 15 médicos fazendo o curso comigo, e isso é uma honra, isso é uma bênção, porque esses profissionais vão ser formadores de opinião, vão levar esse conhecimento para outros médicos que cuidaram de nós até hoje, que se empenharam tanto para nos beneficiar. E quando um profissional desse, ele junta a terapia quântica em toda aquela bagagem, é maravilhoso. Ele se torna completo. Voltando aqui da leucodistrofia, destruição gradativa da bainha de mielina, eles disseram que não tinham como repor a bainha de mielina, que eles ainda não conhecem a terapia quântica, essa linfocitose do fluido cérebro-espinal e a calcificação dos gânglios da base. Um detalhe interessante, o pai dessa criança tem dores horríveis nos ossos desde pequenininho. Nunca procurou ajuda, né? Aquela síndrome do super-homem, que infelizmente muitos têm. Mas olha que interessante, vamos continuar aqui com o caso do Felipe. Vamos aprender um pouquinho sobre leucodistrofia, doença genética que promove a destruição da bainha de mielina. Então, é uma doença desmielinizante, e nós estamos vendo aqui à sua direita no vídeo, aquele filme que quem é da minha época já deve ter assistido, O Óleo de Lorenzo, que é uma doença, o filme falava sobre essa doença, sobre a leucodistrofia, e nós sabemos que a bainha de mielina é uma película que envolve, que protege os nervos, o estímulo elétrico. Sem a bainha de mielina, sem essa proteção, não há impulso nervoso, porque ele se dissipa. Então, a bainha de mielina é um condutor, é um envoltório, é um invólucro. Olha a dica que eu te dei. Vamos ver aqui à sua esquerda embaixo no vídeo. Olha que interessante, a bainha de mielina aqui totalmente íntegra e logo abaixo ela danificada. E a gente sabe, de acordo com esse gráfico aqui no meio da tela, que quando a bainha de mielina está intacta, a mensagem passa rapidamente. O neurônio, aquele estímulo elétrico, ele passa rapidamente. Mas quando... Ó, um canguru aí, exemplificando a rapidez, mas quando a bainha de mielina está danificada, olha aí esse caramujo, né, lentamente aí, essa lesma lentamente, então o estímulo, ele se perde, ele é muito danificado por causa da falta do envoltório, daquele estímulo nervoso. Então, isso é a leucodistrofia, destruição da bainha de mielina. Não se assuste com os nomes, nunca. Porque essa criança depende do seu conhecimento. Senão ela não vai ter esperança de melhora. Pensa nisso. E se você conseguir ajudá-la,
como uma aluna minha disse, né? Isso é impagável, não tem dinheiro que paga isso. O dinheiro é uma energia de troca, e ele vem, e vem assustadoramente quando tudo no universo entende o quanto você é importante na vida das pessoas. Se torna importante. O método 4D te capacita para isso. Então, essa leucodistrofia, como que a gente resolve com os quânticos? Com esses dois quânticos. Vou explicar por quê. O invólucro é a frequência da bainha de mielina, é o envoltório. Olha a mnemônica te ajudando a gravar. Envoltório, que envolve, que protege a capinha protetora do estímulo elétrico, que é o sinápsium. Ele não trabalha só esfíncteres, mas ele atua na qualidade e na potência do estímulo elétrico. Você dificilmente vai usar o invólucro sem o sinápsium. Na minha última live eu falei sobre isso. Esses dois quânticos, eles andam juntos, porque se eu quero um estímulo forte, um estímulo que realmente funcione, eu tenho que protegê-lo com a bainha de mielina. Esses dois são os primeiros e nós temos grandes chances de ajudar na leucodistrofia. Podemos dizer que vai curar 100%? Não, porque nós não estamos lá dentro desse terreno biológico para saber todos os detalhes envolvidos. Mas, Dulce, vai haver uma melhora? E como? E grande! Acredita! Porque a frequência, ela é soberana. A frequência é soberana. Ela vai além do corpo físico, ela interage com o biocampo, com os outros biocampos também. A melhora é significativa. Mas uma coisa eu te garanto, essa criança vai ganhar qualidade de vida no limite máximo que o terreno biológico dela vai, associando junto com os quânticos, vai promover. Esse limite máximo talvez nunca seria atingido sem a ajuda dos quânticos. Vamos em frente. Vamos, então, falar um pouquinho sobre a linfocitose do fluido cérebro-espinal. Então, a linfocitose, quando ela ocorre no organismo de uma pessoa, fica evidente que está ocorrendo ali infecções virais. Exemplo, citomegalovírus, pode ser fúngico também, e geralmente no sistema nervoso central. Porque os linfócitos, linfocitose, os linfócitos, eles promovem a defesa do organismo. E eles só estão aumentados, exacerbados, quando existe um micro-organismo, um patógeno, um antígeno, um vírus ali dentro, provocando essa situação. Olha que interessante, como é importante você entender os detalhes. Método 4D te ensina o passo a passo, te ensina a buscar esse conhecimento, sem receio algum. O líquido cefalorraquidiano. Olha que interessante, nós estamos falando de linfocitose do fluido cérebro-espinal, que é o mesmo que líquido cefalorraquidiano, ou líquor, é a mesma coisa. É um líquido que ele percorre os ventrículos cerebrais, percorre todo o sistema nervoso, inclusive as meninges. E qual é a função desse líquido? É proteger mecanicamente o encéfalo e a medula espinhal. Deus colocou ali como proteção. Raciocina comigo. Esse líquido maravilhoso, vivo, com frequência, ele está ali para proteger. E esse organismo, ele aparece ali, nesse líquido, uma infecção viral, muitas vezes subclínica. Nós vimos na aula passada uma bactéria no organismo daquela paciente, ela não tinha fluidos, ela não tinha febre, ela não tinha pus, e a bactéria migrou para o cérebro. Olha que perigo. Então, muitas vezes, a situação é subclínica, mas nessa situação específica aqui, da linfocitose, o vírus, ele está ali percorrendo esse líquido cefalorraquidiano. Percebeu? Vírus. Lembra na última aula que eu expliquei para você a diferença, inclusive dos quânticos, quando a gente encontra vírus ou bactéria? É diferente.
Você lembra? Bactéria é cobre ion quântico. É o nosso antibiótico natural, frequencial floral, uma onda maravilhosa de reequilíbrio do terreno biológico. Vírus. O que a gente reequilibra nessa situação de vírus? Qual é o quântico que a gente pode indicar nessa linfocitose? E tudo isso que a gente está vendo aqui, você pode ampliar para qualquer outra disfunção celular. Que a pessoa tenha uma linfocitose. Não é só no fluido cérebro-espinal, ok? Amplia o campo de visão quântico. Então, nessa situação, o quântico que nós vamos reequilibrar é a onda frequencial contrária a todos os tipos de vírus. Nós estamos falando de quem? HH Flower. Ele é específico nessa situação. Nessa situação que nós vimos aqui, da linfocitose, desse fluido que percorre, então, o sistema nervoso central e as meninges. Isso é sério. Nós precisamos reequilibrar, debelar, para que esse fluido resgate o poder mitocondrial, a carga energética dele, tão importante no organismo. Então, a HH Flower vai cuidar disso para nós. Por que eu incluí o cobre aqui nesse protocolo, se na última aula eu falei que o cobre a gente costuma dar para bactérias? Vem comigo que eu vou te explicar por quê. Essa febre central me preocupa muito, porque a febre, embora ela seja um indicativo, uma luz vermelha avisando que tem algo ali promovendo um desequilíbrio nesse terreno biológico, quando ela é ininterrupta, ela desgasta, ela depleta muito esse organismo. E o cobre, eu sou apaixonada pelo cobre. Eu vou te falar a verdade. Tem 2 quânticos que eu sou apaixonada. É o Mag Catal, eu brinco que ele é o cara da terapia quântica. Não está nesse protocolo, não, mas vai anotando aí que durante a aula eu vou te dando muitas dicas. Talvez essa dica você precise dela amanhã. Leve isso a sério. Porque o Mag Catal é fenomenal, a gente vai falar mais dele mais à frente. Mas o cobre é o segundo quântico que eu acho que todo mundo tem que usar de vez em quando. Por quê? Ele pega o patógeno ou antígeno e apresenta para o sistema retículo endotelial. Nós estamos falando do quê? Do sistema imunológico. Então, ele favorece muito o sistema imunológico. É por isso que eu coloquei aqui, olha, os monócitos, macrófagos e todo esse sistema mononuclear fagocítico, que é fortemente recuperado, reequilibrado pelo cobre ion quântico. Nessa situação, dessa criança que já vem sofrendo por tanto tempo, eu procurei agir rapidamente, para que nós pudéssemos ver assim, uma resolução muito rápida de toda essa disfunção. Ok? HH Flower, uma onda contrária a todos os tipos de vírus, todas, certo? E o cobre ion quântico, porque eu quero que ele dê uma fortalecida aí no sistema retículo endotelial. Vamos seguir, vamos ver o que mais que nós precisamos reequilibrar nessa situação. Olha que interessante. Frequencial, floral, que limpa os receptores do GABA. Por que nós estamos falando isso? Aqui tem um estudo científico que eu trouxe para vocês, que é muito interessante. Eles explicam aqui que o GABA, ele é responsável, inclusive, por evitar essa calcificação indevida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pulou esse slide aqui, desculpa. Eu sou diátese 1, vocês já perceberam, né? Eu tento reequilibrar, mas eu amo ser diátese 1. Porque eu estou sempre feliz, estou sempre animada, disposta. Vamos ver essa tela aqui, que essa tela é super importante, porque ela fala da calcificação dos gânglios da base. O que é isso, Dulce? A calcificação intracraniana compromete os gânglios da base. Essas pessoas, essas crianças que apresentam essa disfunção, você está vendo aqui nessa foto, à sua esquerda, microcalcificações nessa região que eles chamam de gânglios da base.
E essa região é muito importante porque ela controla o movimento corporal. E também ali nos núcleos denteados do cerebelo, que também reequilibra e coordenam os movimentos. Quando eu te mostrar o vídeo do caso real que eu trouxe para você, você vai lembrar de todos esses detalhes que eu estou te mostrando agora, tá? Então, olha, essa calcificação, a gente precisa olhar para isso e reequilibrar com os quânticos. Olha o protocolo que eu estou te dando hoje, é um protocolo maravilhoso e que funciona. Então, por que a gente precisa reequilibrar essa calcificação? Para a gente recuperar o controle do movimento corporal, que essa criança não tem, e também recuperar a coordenação dos movimentos. É muito importante. Você vai entender por quê, se agora há pouco eu te disse que ela ficava imóvel na cama, ok? Vamos entender isso daqui? É fácil, é desafiador. Canais de cálcio ativados, olha que interessante, como nós somos seres elétricos. Canais de cálcio ativados por baixa voltagem, do tipo T, estão envolvidos na geração de crises de ausência. Epilepsia, convulsão, crise de ausência, ok? A descarga de um único interneurônio. O que é interneurônio? Ele recebe e passa a informação para o próximo neurônio. Então, a descarga de um único pode hiperpolarizar uma população de células piramidais. E isso ativa as correntes voltagem dependente, mediadas por quem? Pelos canais de cálcio tipo T. Canais de cálcio, calcificação intracraniana, então a gente começa a unir essa informação. O método 4D, ele te ajuda a buscar a solução em N lugares. Um deles, a gente sempre associa como está sendo feito o tratamento tradicional daquela disfunção. E aí a gente associa com o quântico específico daquela área. Os fármacos antiepilépticos, qual que é a função deles? Reduzir a produção, a frequência e a severidade das crises de epilepsia, de convulsão ou de ausência. E como que eles agem assim, esses fármacos químicos? Eles bloqueiam, olha que dica, eles bloqueiam os canais iônicos voltagem dependentes. Vamos dar um exemplo? A gabapentina, o nome já te fala, né? Gabapentina é um fármaco anticonvulsivante que aumenta a síntese do GABA. Gente, quem é o GABA? É o principal neurotransmissor que reequilibra o sistema nervoso central. Tá entendendo? Vem comigo que você vai entender cada detalhe dessa situação. Então, esse produto químico, essa medicação, gabapentina, ela aumenta a síntese do GABA e bloqueia o quê? As subunidades de canais de cálcio voltagem dependente. Olha que interessante. Foi desenvolvido para o tratamento de epilepsia, só que tem reação, efeito colateral da fadiga, da tontura, da sonolência. Todo químico, ele promove algum efeito colateral. Mas o que nós queremos, a resposta está aqui. Fármacos que agem em receptores do tipo GABA são eficientes em todos os tipos de crise. Aí eu trouxe mais 2 exemplos aqui, ó. Tiagabina, vigabatrina. Percebeu no nome? Tiagabi, Gabi de GABA, vigabatrina, GABA. Então, eles aumentam a disponibilidade do GABA na fenda sináptica. Há pouco tempo atrás, uma farmacêutica me perguntou como ela aumentava o GABA na fenda sináptica. Eu já respondi para ela, mas aqui eu trouxe a resposta para vocês também. Olha, e a ação desses fármacos, eles suprimem o quê? Crises parciais e generalizadas. Qual o quântico que tem a mesma função? Olha que fantástico! Frequência floral que limpa os receptores do GABA. Quem tem filho pequeno e já usou, sabe que eu indico muito para criança, porque o Calmales, ele é bioidêntico com criança, é frequência de planta, e ele limpa os receptores do GABA.
Você percebeu aonde eu quero que você venha comigo? Aqui dentro do método 4D? Não precisa ter efeito colateral. Ô, Dulce, mas vai ter a mesma potência de efeito? Acredita, acredita. A frequência é soberana. Eu não posso te dizer qual é o alcance disso. Tudo depende. Mas nesses quase 17 anos que eu estudo e que eu aplico a terapia quântica, 100% dos meus protocolos e dos meus casos tiveram sucesso. Então, Calmales, por que eu trouxe gotas e gel? Para te alertar que um ou outro, a eficácia é a mesma. Tanto gotas como gel, depende do gosto do seu paciente. Ah, eu gosto mais de pingar na boca. Ah, não gosto do docinho da glicerina, eu prefiro o gel. Um detalhezinho aí, quando você passa o gel na pele, você aumenta a produção de ocitocina, calmante, restaurador. É o mesmo que é produzido durante a amamentação. Olha que perfeito esse projeto de Deus, é fantástico. E aí, nesse protocolo, eu incluí o magnésio Ion Quantic. Por que eu não coloquei o Magcatal aqui, aquela tríade de magnésio, bisglicinato, taurato e lisinato? Porque são cápsulas. E vocês viram ali que o Felipe, ele tem ali uma intervenção cirúrgica. Então, o magnésio, a mãe dele consegue pingar, eu vi vários vídeos, ela pinga na boquinha dele, ele abre a boca, gente, o corpo sente que aquilo vai ajudar. E como que o magnésio vai entrar? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu desenvolvi esse método pensando não só em te dar autonomia, em te dar confiança, mas também pensando no seu paciente. Nós temos muitos produtos quânticos que otimizam o protocolo. O magnésio é um deles. Olha onde ele entra. Ele modula o cálcio. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do quê? Calcificação. Então, o magnésio, ele modula o cálcio. Ele participa da produção de óxido nítrico. Então, ele é vasodilatador, melhora a circulação, melhora o envio de vitaminas, de minerais. Ele melhora tudo no organismo. Regula a contração muscular. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo, você vai ver por que isso é muito importante. Regular essa contração muscular. Inibe a exacerbação da acetilcolina, ali na junção neuromuscular. Porque a acetilcolina, quando não está exacerbada, é um neurotransmissor maravilhoso, que também vai entrar aqui nesse protocolo, para memória, para aprendizado, sono e mensageiro entre os neurônios. Perceba que o método 4D, ele otimiza, mas com os melhores, que vão ajudar você no fechamento do quadro. Então, nós estamos aqui, vamos fazer uma revisão breve com os dois primeiros, certo? Na síndrome Aicardi-Gutierrez, bainha de mielina, reconstrução de bainha de mielina, garantia de que o impulso elétrico vai chegar no lugar certo, nos membros inferiores, por todo o organismo. Envolocron e Synapsium, recupere e protege ali a bainha de mielina e o impulso elétrico. 2 quânticos, acompanha comigo, protocolo otimizado, síndrome gravíssima. E para a gente recuperar, então, essa situação aqui da linfocitose, desse fluido que circunda por todo o sistema nervoso central, a Gaga-Flower e cobre. 4 quânticos. O cobre, eu vou te falar a verdade, eu pus aqui porque o coração falou mais alto. Alivia rápido. O que a gente puder fazer para aliviar rápido o paciente, olha, você ganha a credibilidade dele. A estatística é, cada paciente que você fecha o quadro com a terapia quântica, você resolve o problema dele, ele te traz mais 10, que não vai ter efeito colateral nem residual químico. Pensa nisso. Estou no quarto quântico, a Gaga-Flower e cobre. Vamos continuar aqui. Para calcificação, Calmales e magnésio. 6 quânticos. Isso é um protocolo consciente, otimizado. Caso contrário, se não fosse o método 4D, seria 10 ou 15 quânticos. Aí a mãe não ia gostar muito, porque ela tem que administrar. Você tem que pensar nisso tudo. Você tem que pensar numa maneira do seu paciente aderir ao protocolo, que ele se apaixone por aquele protocolo e que também seja condizente com a realidade
não só do paciente, mas do cuidador. Continuando, eu trouxe aqui esse trabalho científico, de onde eu tirei toda essa matéria que eu trouxe para vocês, e o método 4D te ensina, fica tranquilo, ele pega na sua mão e te leva diretamente para a resposta principal daquela patologia. E aqui eu gostaria de comentar algo com vocês muito interessante, porque essa minha aluna querida, ela quis ajudar, e ela realmente ajudou, porque um quântico, ele nunca promove um benefício só, ele promove vários benefícios, e você vai entender isso daqui. O menininho de um estado totalmente imóvel, ele começou a se mexer rapidamente. Por quê? A minha aluna maravilhosa, de imediato, ela indicou esses dois quânticos, umbilicum e movimento, que já começaram a fazer esse terreno biológico reagir de alguma maneira. Mas como que eles agiram? Vamos entender a ação desses quânticos? Umbilicum, umbilicum. A gente lembra da frequência poderosa de cordão umbilical. Células totipotente, frequência, onda celular. É uma onda colapsada. A gente não está falando de matéria. A gente está falando do campo biofísico, não bioquímico. Só que a frequência, ela é soberana. O pessoal tá me escutando aqui? Tá me escutando bem? Sério? Ok. A frequência é soberana. Ela rege a matéria. Ela rege a matéria, porque nós somos, em primeiro lugar, seres frequenciais. Vibre sempre na frequência do amor. Você sempre vai ganhar com isso. Vamos voltar aqui para a aula. Umbilicum, ele se transforma naquilo que o terreno biológico está precisando naquela situação. Frequência de célula-tronco. Células totipotentes, certo? Circulação profunda. E o movimento, a frequência do músculo. Músculo, movimento. Lembrando que todo o nosso organismo, miocárdio, peristalse intestinal, tem músculo pelo nosso corpo todo. Então, essa aluna maravilhosa, ela, ainda não usando o método 4D, ela indicou esses dois produtos para o Felipe. Esse protocolo todo que eu elaborei com vocês agora, com 6 quânticos, é o protocolo que nós vamos ajudar muito essa criança, que nós vamos ver, entender agora no vídeo que eu vou colocar para vocês, como que ele vai ser ajudado passo a passo. Mas esses 2 quânticos foi o que ela indicou para ele. E a gente vai ver o que somente esses 2 quânticos promoveram na vida do Felipe. Então, eu vou beber um golinho d'água e vou colocar meu fone de ouvido para acompanhar junto com vocês. A gente vai assistir esse vídeo 3 vezes. Eu quero que vocês observem em lugares diferentes, ok? Tá aqui o Felipe, lindo. Te amo, Felipe. Deus te abençoe, meu filho. Com muita força, muita fé. Se você tiver a oportunidade, quando você enviar o protocolo nas suas consultas online, ou presencialmente, ou orientando, vocês, daqui vai sair muito palestrante, no método 4D, a gente incentiva os alunos para que sejam palestrantes na terapia quântica, façam atendimento online, precisa alçar voo. Tem muita gente precisando, não pode ficar estagnado. É inadmissível estagnar com conhecimento quântico. Então, sempre, sempre, junto com o quântico, envie muito amor. Envie, eu acredito, isso já deu certo. Quem me conhece sabe que eu uso muito essa frase. Acreditar é a primeira frequência, ela chega na frente. Eu gostaria que vocês olhassem comigo aqui o bracinho esquerdo do Felipe, esse que está perto do Mickey. Lembre o seguinte, ele era uma criança imóvel na cama, não se movia, dificilmente a cabeça. Ele ficava ali naquele espaço que a mãe tinha determinado para ele. Vamos ver o que o umbilicum e o movimento promoveram no organismo dessa criança? E não são os quânticos específicos para essa disfunção. Vou te explicar por quê. Eles agem metabolicamente de maneira diferente. Vamos lá. Pega. Bracinho esquerdo do Mickey? Felipe. Pega ele, pega.
Tá Pega dando pra ele, Fê. ouvir isso? Pega. Isso, meu A mãe bem. fala com ele olha para o Mickey. Isso, Gente, força. ele está Você entendendo o que a mãe consegue. está falando com ele. Olha o Força, mais movimento um do bracinho pouquinho. esquerdo. Eu quero que vocês Isso. observem agora a falta de Cadê o coordenação do amiguinho? impulso Pega o elétrico. amiguinho. Agora, o Isso, que falta amor. aí? Falta invólucro. É de arrepiar, não é? Eu chorei quando eu vi esse vídeo. Ah, ser humano, né, gente? E tá aqui, ó. Tá aqui para você ajudar. E olha, a alegria que retorna para você não tem preço, não tem preço. Mas eu queria te chamar a atenção para esse espasmos aí. A gente precisa proteger esse impulso elétrico com o invólucro e aumentar a potência desse estímulo com o sinápsion. Mas olha, o umbilico em movimento, como já mexeu no organismo dele. Eu vou colocar de novo, e eu gostaria que você olhasse agora o bracinho direito dele. Tá ok? Olha o bracinho direito dele, tá lá atrás. Pega. Cadê o Mickey? Olha a Pega recuperação. ele. Pega. Olha como esse terreno biológico, a Pega gente consegue ele, fazer Fê. muita coisa Pega. por ele. Isso, meu bem. Bracinho Isso, direito. Olha como ele força. traz para Você frente. consegue. Força, mais um Ele pouquinho. empurra o ursinho. Isso. Percebe? Não é unilateral. Cadê o amiguinho? Pega o amiguinho aí. Os dois Isso, amor. hemisférios, eles se comunicam. Isso é ótimo. Última vez, queria que você olhasse agora para a perninha dele, porque isso é muito importante. A gente vai ver um caso aqui de tetraplegia, e a gente vai entender que algumas partes podem ficar ali imóveis. No caso dele, essa observação é muito importante. Observa agora o pezinho Pega. esquerdo dele. Cadê o Olha a Mickey? movimentação. Pega ele. Pega. Pega ele, Fê. Pega. Isso, meu bem. Isso, força. Você consegue. Força, mais um pouquinho. Isso. Cadê o amiguinho? Pega o amiguinho aí. Isso, amor. O que eu quero que você entenda com isso? É que se você aplicar esse protocolo dos 6 quânticos, não precisa incluir um umbilico em movimento, não especificamente para essa situação. Ah, mas ela pode usar até acabar, agora que ela já adquiriu? Sim, os quânticos só beneficiam, eles nunca prejudicam nada, eles reequilibram tudo. E a minha aluna me disse que recentemente ela adquiriu o Synapsion, vai aumentar esse estímulo elétrico aí. Uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês aqui, que quando a mãe usou esses 2 quânticos, a mãe ficou muito assustada, porque o menino, ele estava numa situação imóvel e ele começou a fazer movimentos muito rápidos. Olha que benção, olha como funciona. Com os braços, com as perninhas, o corpinho. A mãe ficou tão assustada que ela parou com os quânticos. E aí a minha aluna querida dialogou, explicou para ela, ela diminuiu as gotas. Lembra que eu sempre te digo? O que eu sempre te falo? Ajusta a dosagem, não só nessa situação, o inverso também é verdadeiro. Não vem me dar 5 gotinhas, 7 gotinhas para quem tem toque, para quem está numa situação bipolar. Você tem que ajustar a frequência, tem que sobrepujar a frequência da patologia. Hoje mesmo, profissional me procurou por causa de um paciente, eu indiquei para ele 25 gotas de Energicept 3 vezes ao dia. Ajusta a dose, tanto nessa situação aqui, como no inverso, ok? Situação muito exacerbada, você vai aumentar as gotas e aumentar também as tomadas. Nessa situação aqui, foi ótimo que isso aconteceu, porque a mãe viu que deu resultado. A aluna diminuiu as gotas, os movimentos diminuíram de intensidade, mas continuam acontecendo. Nós acordamos esse terreno biológico. Fantástico, não é? Então, eu quis trazer esse caso aqui para vocês entenderem uma coisa muito importante. Acredita. Não importa a sua profissão. Essa é a grande realidade. O que importa é a vontade de aprender e a disposição de colocar em prática. Acredita, porque é possível. Acontece conosco diariamente. E olha que frase incrível para você
para você que vai ser meu aluno do método 4D, algo só é impossível até que alguém, eu ou você, duvide do impossível e acabe provando o contrário. Essa é a realidade, pelo menos com o método 4D. É muita alegria, gente, é muita gente melhorando de saúde com essa linha maravilhosa desses médicos fantásticos do Laboratório Fisioquântico e da Catal Medic, que nos brindaram com esse presente. Deus deu a inteligência e eles desenvolveram essa tecnologia maravilhosa. Duvide do impossível. Às vezes o impossível é a carência de enxergar no lugar certo. Vamos em frente, vamos falar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá, nós temos um tempinho ainda. Luiz, você aumenta para mim o ar-condicionado, fazendo um favor? Vamos mais a um caso de sucesso. Aqui, na verdade, a gente não vai falar sobre a tetraplegia, a gente vai falar de uma situação que estava ocorrendo com um tetraplégico. Vamos entender a situação dele. O que é a tetraplegia? Nós sabemos que são lesões que atingem não só a medula espinhal, mas a cervical também. E aí prejudica muito os movimentos, na verdade, ocasiona a perda dos movimentos do tronco, pernas e braços. E essas lesões podem ser de várias origens, pode ser acidente, deformidades, doença neurológica, mas o paciente aqui em questão tinha 34 anos, tetraplégico, e qual era o problema dele? Por isso que eu te ensino sempre, pergunta qual é a sua maior dor, meu paciente. Qual é a sua maior dor? Porque às vezes, para o paciente, não é a dor física, é a dor emocional. Para esse paciente, era a ausência total de ereção. E a gente acha que filme é só na tela, né? Mas a vida, os filmes imitam a vida real. Porque nessa situação, esse rapaz tetraplégico, ele se casou com a enfermeira que cuidava dele. Porque ele era tão legal, mas um ser humano tão especial, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que a enfermeira se apaixonou por ele e eles se casaram. E o sonho desse casal era consumar o casamento. Então, vocês estão vendo aqui nessa gravura à direita, aquilo que eu comentei, a minha alegria quando a mãe mandou aquele vídeo e eu percebi que ainda os membros inferiores, bracinho, perninha daquela criança se movimentava, não unilateralmente, mas de ambos os lados. Isso já é uma vitória. É só deixar o quântico entrar, bota a frequência dentro do corpo da pessoa, deixa ela agir. Ah, Dulce, como é que eu faço? Sublingual? Você pode pegar 2 dedinhos aqui de água, pingar todas as frequências que você precisa aqui. Você pode colocar no caldinho do feijão, no suco, na sopa. Já teve profissional que colocou na xícara de café e funcionou. Bota a frequência dentro do organismo dessa pessoa e deixa ela agir. Então, aqui a gente está vendo, olha aqui a minha preocupação com aquele menininho, está vendo? Olha, dependendo do tipo de paralisia, então, nós sabemos que os quânticos, eles são tecnologia de ponta. Eles não fazem milagre. É ciência, é tecnologia. Então, nós precisamos estudar a disfunção e ver aonde que o quântico se encaixa. Mas não se preocupa, o método 4D pega na sua mão, independentemente da sua profissão, e ele ajuda você a descobrir tudo isso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse paciente, então. O que foi indicado para ele? Foi indicado somente o erectus, só um quântico. E o que aconteceu? O casal conseguiu realizar o seu sonho. Olha a dosagem. 25 gotas sublingual, 3 vezes ao dia. Mas aí a gente fala, um quântico só? Como assim? Mas como? No método 4D, você vai aprender a aplicabilidade, a função de cada quântico. Aí você vai começar a entender a potência que você tem nas mãos. Olha o erectus. O que ele equilibra? Hipotálamo, sede das emoções. Olha no seu quadro aqui à direita da tela. O que influencia na ereção? É lógico. A gente está falando de um caso de tetraplegia, eu sei. Mas de um modo geral, olha, estímulo
Hipotálamo, sede das emoções. Sede das emoções? Mas o hipotálamo controla a hipófise. Percebe? Começa tudo aqui. A gente tem que virar a chave aqui. Então, o erectus, ele reequilibra hipotálamo. Hipófise, cascata hormonal, testículos, tireoide, por uma possível disfunção hormonal, suprarrenal. Então, ele drena o cortisol do organismo dessa pessoa e, nessa situação específica, o principal, medula espinhal. Nós estamos falando de estímulo elétrico. Olha para a gravura à sua direita. É proposital. Essa tela faz parte do curso Método 4D. O estímulo sai do cérebro via medula. E olha que interessante, os impulsos enviados pelo cérebro induzem a liberação de óxido nítrico, que promove o relaxamento da musculatura dos corpos cavernosos. Então, com a musculatura relaxada, o que acontece? Os vasos sanguíneos, eles se dilatam e os corpos cavernosos são preenchidos por sangue. E a pressão de vasos menores detém o sangue ali e o órgão se mantém ereto. É isso que o Erectus fez para esse paciente. Somente um quântico e ele conseguiu assim, realizar o sonho daquele casal. Isso é tecnologia, isso é terapia quântica. Quando você aprende a aplicabilidade, a função de cada um desses produtos maravilhosos. Eu gostaria de mostrar aqui um quadro que esse paciente, ele pintou para mim. Eu tenho muito carinho por ele, muito carinho, uma pessoa muito especial. Ele pintou com a boca esse quadro e me deu de presente. Não vou nem falar muito, senão eu vou chorar. Percebeu que a dor desse paciente era outra? Mesmo que o grande problema dele não tenha solução hoje, agora, dá para amenizar, dá para melhorar muita coisa. Mas se você conhecer o know-how, o famoso know-how, saber como, vem comigo. Eu não estou aqui de brincadeira, eu estou aqui para te ensinar. Vamos, então, entender bem isso. Sabe por que somente um quântico resolveu? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não acredita no impossível. Quando a gente acredita que é possível, a gente realiza grandes coisas. Vamos falar um pouquinho agora sobre um outro caso, sobre aplicação, então, desses casos de sucesso com a aplicação do método 4D. A gente vai falar sobre um paciente que tem transtornos da próstata, dificuldade e desconforto para urinar. É um paciente jovem. Então, isso daqui, comumente, a gente encontra aí nos consultórios, a gente ajuda os profissionais, mas olha a visão do método 4D, que é totalmente diferente. Porque quando a gente fala desse quadro aqui, para alguns profissionais, a primeira coisa que a pessoa pensaria em reequilibrar, eu preciso dar o frequencial da próstata, né? Só a próstata já vai melhorar? O que mais? Não é por aí. Você tem que pensar de maneira diferente. Vem comigo que eu vou te explicar. Paciente masculino, 42 anos, casado, ele reclamou demais do desconforto e da dificuldade extrema em urinar. Detalhe, o método 4D te ensina a olhar para os detalhes. IgA alta, saiu nos exames dele. E a gente sabe que as principais causas dessa dificuldade em urinar pode ter a ver com uma próstata aumentada ou até mesmo que esteja obstruída, pode haver um estreitamento do canal urinário, N fatores. Então, o aumento da próstata, ele propicia essa dificuldade em urinar, porque como nós estamos vendo aqui nessa gravura abaixo, a uretra é o tubo que transporta a urina da bexiga ao pênis. Passa pelo meio da próstata. Se ela estiver inflamada, como nós estamos vendo aqui, ela acaba comprimindo a uretra. Isso é fisiológico? Mas será que é só isso? Será que adianta eu reequilibrar só a próstata? Não. Você tem que ampliar o visão quântico. A visão quântica. Só queria mostrar aqui para vocês, nessa gravura de cima, olha a progressão do crescimento prostático. Nenhum homem precisa passar por isso.
Então, quando jovem, a liberação da urina abundante, e aí a tendência é, até pela fraqueza muscular, pela fraqueza dos esfíncteres também, então a próstata aumentada, ela retém ali toda a urina dentro da bexiga, aquela sensação horrível que a pessoa, o homem não consegue esvaziar 100%, né, a bexiga e urinar. É uma sensação horrível, incomoda, atrapalha a vida. Vamos ajudar com os quânticos, então. Olha a visão do método 4D, como é diferente. Quais os biofatores utilizados nessa situação? O da bexiga, em primeiro lugar, é o néfron. A gente precisa reequilibrar. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, à sua esquerda. Como que funciona? Olha lá. Esse gráfico aqui, dá para a gente aprender um monte de coisa só com ele. O cérebro, então, ele detém o controle neurológico da micção. A bexiga e a uretra estão conectados ao sistema límbico. Lembra? Sistema límbico, G-límbicos. G-límbicos vai muito mais a fundo. G-límbicos equilibra o sistema límbico, que rege as nossas emoções. Tanto que usuário de droga, coisas muito exacerbadas, muito violentas, muito agressivas, você vai associar o G-límbicos com o Energicept. Fantástico! Porque o G-límbicos, ó, ele rege as emoções, ok? Vamos continuar aqui. A espinha dorsal, olha que interessante, as fibras do parasimpático enviam informação para o sistema nervoso central. Então, nós temos ali, ó, parasimpático. Quem é que reequilibra? O simpático e o parasimpático? Contrai e libera, contrai e libera. Qual é o quântico que reequilibra? Consciêncios. Mega consciêncios. Ele reequilibra o simpático e o parasimpático. Mas não entra nesse protocolo aqui, não. Eu estou te dando essas dicas aí, vai anotando, porque pode ser que venha para você um paciente com essa disfunção e você já sabe como ajudar. Aquela exacerbação das emoções, usuário de droga, vamos dar um protocolinho rápido aqui? Então, a gente vai dar os G-límbicos, infelizmente, muitos jovens nessa situação, né? O G-límbicos, o Energicept e o Diol-Quantique. Ele desinflama todo o organismo. Gente, tem receptor esperando pelo Diol-Quantique em todos os órgãos, em todo o terreno biológico. Olha que produto fantástico. Muito bem. Voltando, eu tenho tido muito sucesso, viu? Usuário de droga com esse protocolo. Ele é maravilhoso, ele dá resultado em pouco tempo. Lembra de ajustar a dose. Se a pessoa estiver totalmente exacerbada, 25 gotas 3 vezes ao dia. É diferente de uma pessoa que quer usar o Diol-Quantique para alguma disfunção não tão grave. Eu, por exemplo, 5 gotas do Diol-Quantique 2 vezes ao dia, para mim é o suficiente. Percebeu? A pessoa que é muito hipostênica, você dá poucas gotas. A pessoa que é hiperativa, você pode dar um pouquinho mais, tá bom? Muito bem, vamos lá, ó, reflexos sensoriais e motores. Por que a gente está falando disso aqui? As fibras motoras do sistema nervoso recebem a ordem para relaxar os esfíncteres. E eles se abrem e liberam, então, a urina. Olha que interessante, gente, o músculo da bexiga contraído, empurra a urina para a uretra. Olha a contração e a liberação aqui da urina. É muito importante a gente lembrar de toda essa musculatura do organismo, porque no idoso, geralmente, a gente dá um plus, a gente dá aquele quântico mais certeiro, lembrando da flacidez muscular, da flacidez dos esfíncteres também, ok? Mas nesse caso específico aqui, dessa dificuldade, né? Aí, ó, dessa dificuldade extrema em urinar e esse desconforto, bexiga, a gente reequilibra ela em primeiro lugar, como se diz em inglês, just in case, por via das dúvidas, a gente vai por etapas. Segundo quântico, próstata. O que o biofator faz pelo órgão, você lembra? Eu falo incansavelmente sobre isso para você gravar, para quando o seu paciente te perguntar, você falar para ele na hora. Todo biofator, ele reequilibra o tecido e a função do órgão. Tecido, se tiver algum nódulo, se tiver alguma células que se aglomeraram para formar ali algo indevido, biofator, ok? Porque ele reequilibra o tecido e a função. É o que ele vai fazer com a próstata.
Então, se a próstata ela estiver ali aumentada por N fatores, o biofator vai fazer de tudo para que ela volte para aquele tecido original, tecido saudável. Mas aí o método D, o 4D, te lembra que existe um detalhe muito importante nessa situação. IgA alto. Nós precisamos entender essa situação da imunoglobulina A. IgA alto. Essa imunoglobulina, quando está exacerbada, o que ela promove? Bom, ela é o principal anticorpo que fornece proteção contra infecções de mucosa. Olha que dica importante. O aumento dela, então, é um sinal vermelho que tem patógeno dentro desse organismo. E aí eu citei alguns exemplos aqui, tá bom? Dulce, se eu der somente o néfron, e o potentius, esse quadro aqui, ele vai melhorar? Vai melhorar muito. Eu vou fechar o quadro? Não, você não vai fechar o quadro. Você tem que ir na raiz do problema. Olha o nosso antibiótico natural aí. Gotas ou gel, a eficácia é a mesma. Deixa o paciente escolher, ou você escolhe por ele, já sabendo como ele é. Lembra que gotas, você pinga numa garrafinha, todos ali, facilita para ele. Se for 3 vezes ao dia, 3 garrafinhas ao dia, de 500 ml, água filtrada, temperatura fresquinha, pinga tudo ali, chacoalha. A frequência não se dispersa, ela não se perde. Ela trabalha com a corrente galvânica. Quem está aqui, quem é meu aluno, sabe que eu falo muito disso. Ela vai para o caminho certo. A frequência, mesmo que você coloque 20 frequências no mesmo frasco de água, sem crise, não esquenta com isso. Ela não se rompe. Ela coloca ela dentro do organismo que ela cumpre a função dela. Então, nessa questão, para reequilibrar o IgA alto, a imunoglobulina, que é esse anticorpo maravilhoso que nós temos no nosso organismo, cobre Ion Quantic, poderosíssimo. Aí sim, nós conseguimos fechar esse quadro. Então, nós socorremos ali a situação em si e a raiz do problema. São os detalhes que o método 4D te ajuda a analisar. É por isso que 100% dos nossos protocolos fecham. Funcionam, pouca coisa, mas, como se diz em inglês, tem muita gente aqui de fora do Brasil, straight to the point. Eu amo. Eu amo esse termo. Oi? Tá mandando eu traduzir, mas todo mundo aqui sabe, né? Straight to the point, direto ao alvo, entendeu? Pouca coisa, mas eficaz. Esse é o método 4D. E aí eu gostaria que você analisasse com o coração essa tela linda, essa frase maravilhosa. Existe um horizonte cheio de possibilidades incríveis. A gente só precisa do método 4D para alcançá-las. Eu estou falando sério, ele é libertador. Seja você atuando em qual profissão que você esteja, ou mesmo querendo mudar de área, o método 4D te capacita para isso. Eu estou tão feliz que os meus alunos, é muita gente, né? Então, a gente está conhecendo agora todo o pessoal e cada história linda de consulta online com pessoas fora do Brasil, há muitos já se colocando à disposição para serem palestrantes, e nós vamos usar, porque o território é muito vasto, a necessidade é muito grande de pessoas capacitadas para transmitirem esse conhecimento quântico. E a gente vai falar agora, acho que sobre o último caso. Deixa eu ver que horas são. Vamos falar então sobre esse caso aqui. Esse caso é de uma aluna querida. Olha o sucesso que ela teve. Ela se inscreveu para o método 4D agora. Úlcera varicosa, indicação de amputação. Isso é muito sério e isso ocorre com uma recorrência muito grande, muito grande. E a tal da empatia, você já pensou você ter uma perna amputada, um pé, um braço? Então, isso é muito sério. Não estou dizendo aqui para você entrar no biocampo de dor e sofrimento do seu paciente, mas você tem que interagir com o biocampo do seu paciente.
Não existe essa história, isso me ofende. A pessoa doente lá na frente do profissional e ele escrevendo, ele não olha nos olhos, ele não sente o biocampo. Você tem que interagir com esse biocampo. Às vezes o biocampo te fala mais do que as palavras que ele vai verbalizar. O biocampo te mostra traumas. O biocampo te mostra o real motivo porque aquele ser humano está ali na sua frente procurando ajuda. Até arrepia. Dulce, como eu acesso esse biocampo? Método 4D, eu te ensino com o maior prazer. Sabe por quê? Na minha concepção, todos nós somos um só, querendo você ou não. Desde o mendigo da rua, ao presidente, são seres humanos, são os nossos irmãos. Nós fazemos parte da família humana. E se você cura um pulmão com respiro, com a terapia quântica, você está, sim, curando o pulmão do mundo. Porque aquilo reverbera, aquilo multiplica. Porque aonde você for, se você não se importar em curar as pessoas, em reequilibrar o terreno biológico das pessoas, aonde você for, você vai ter com você as partículas do corpo doente dela. As partículas do biocampo doente dela. E olha, isso pode gerar doença em você, o efeito cumulativo. Isso existe. Isso existe. Assim como os pensamentos, eles geram partículas, neuropeptídeos tóxicos, que vão parar em algum órgão de choque dentro do seu organismo. O contrário também acontece. O contrário acontece. Nós podemos polarizar esse terreno biológico, sempre no positivo, com os quânticos, com essa energia que ressignifica as nossas mitocôndrias, essa nossa usina de força no nosso organismo. Úlcera varicosa. Vem comigo que você vai ver o sofrimento dessa pessoa, que essa estudante, que essa minha aluna trouxe para nós. Olha a situação desse pé, o estágio que chegou o pé dessa pessoa. Então, Solange Silveira, um beijo, meu amor, gratidão por sua colaboração. Eu queria pedir desculpa aqui para vários alunos que me mandaram casos. Eu vou mostrando ao longo das aulas, não dá para mostrar tudo aqui, porque é uma horinha só que a gente tem, mas são muitos, eu recebi muitos casos de sucesso fantásticos, e eu procurei mesclar um pouco de cada, porque é muito interessante, sabe? Na última aula, na penúltima aula, eu trouxe uma veterinária que usufrui da minha mentoria já há todos esses anos, no grupo aqui de Ribeirão, e eu procurei trazer a ideia de que todo ser vivo é frequencial. Então, ser humano, animais e plantas. E você acredita que uma pessoa que estava assistindo a live, ela ficou apaixonada porque é a área dela, e ela me disse, Dulce, eu nunca ouvi nenhum palestrante falar sobre a frequência das plantas, que eu trouxe a foto, né, daquela plantação de tomates, que quando um pé é arrancado, eles emitem som, eles reclamam. Então, quando você para pensar que aquela frequência viva, Deus deu para dar vida ao seu organismo, é muita gratidão. Gratidão, quando você agradece, a comida vira solução dentro do seu organismo. Vamos voltar aqui para Solange Silveira, que é enfermeira maravilhosa, me disse que já ajudou muitas pessoas nessa situação e que aprendeu a tirar foto, agora ela vai tirar foto de tudo, e aí eu, como mentora desses alunos, já disse para ela, Solange, nós vamos te ajudar, você vai lançar um livro de feridas resolvidas com a terapia quântica. Olha as possibilidades, olha as possibilidades. Eu tenho que ajudar esses alunos, alça voo, porque isso vai para todos os campos, para todos os cantos. Olha quanta gente que está sofrendo que vai ser beneficiada. A gente sabe que essa úlcera aí no tornozelo é justamente por causa da má circulação sanguínea. E eu estou chamando a atenção para isso, que você vai entender a função do quântico que a Solange usou aqui. Muito difícil de curar, pode ter como causa coágulos, lesões, envelhecimento, até mesmo obesidade. É muito inchaço, muita dor e muito cansaço nas pernas. Essa erupção, a pele toda vermelha, irritada, e essa ferida exposta, aberta, suscetível aí a bactérias, né, a infecção e tudo mais.
Qual que é o tratamento convencional? Elevação da perna, por causa da circulação, melhorar o retorno venoso, compressão, gente. Nessa ferida aí, ó. Nessa ferida. Compressão e curativos das feridas. Às vezes, a cirurgia é necessária. Nesse caso aqui, a indicação era amputação, porque a coisa foi progredindo de maneira galopante. Muita dor, viu? Pessoa com isso daqui, ela não consegue dormir à noite. Ela geme a noite toda. Você, profissional da área da saúde quântica, você tem que ter uma solução para essa pessoa, para você ficar em paz. Eu acredito muito que a vida é um bumerangue. O que você joga volta direto e com mais força para você. Se você joga amor, bondade, saúde, volta tudo para você. E a gente aceita. Na língua de sinais, eles falam assim, olha, você fala, Deus te abençoe. Eles falam assim, aceito. Eles pegam as bênçãos e guardam. Olha que lindo. Vamos lá. Vamos ver o que a Solange usou para ajudar essa paciente. Primeiro lugar, lembra que nós comentamos aqui atrás, ó, é a dificuldade da circulação. É uma região que tem uma má circulação sanguínea. Olha como ela casou direitinho o quântico. Oxyflower. O que é o Oxyflower? A gente sabe, ele é a frequência, uma onda colapsada de peróxido de hidrogênio na concentração exata do corpo humano. Então, você pode escovar os dentes com ele, você pode passar aqui no frontal para oxigenar o cérebro, você pode usar ele de muitas maneiras. Mas o que ele promove? Ele promove a circulação. Circulação é o problema central. Oxigenação. Ele renova os fibroblastos, que são as teiazinhas que fecham a pele. Mas ele não só fecha, ele debela as bactériazinhas oportunistas, que você pode ver, olha, gente, que situação. À direita aqui, olha, você está vendo esse amarelinho? O pulso. Ele debela as bactériazinhas oportunistas que estão ali corroendo, destruindo aquele tecido. Oxyflower é o cara na terapia quântica, é o nosso queridinho, porque ele é usado em muitas situações. Circulação recuperada, bactéria debelada, os fibroblastos aí se unindo novamente, e eu já peguei cada caso, eu estou tentando lembrar, peraí que eu vou lembrar, aquele caso que a ferida chega no osso, escária de decúbito, você já viu escária de decúbito? Ó, não vem que não tem. Você não pode se assustar com as situações. Usa consciências para você entender o seu papel ali de ajuda humanitária. Você está trabalhando, você vai ter o seu retorno financeiro, mas naquele momento você não vai pensar em dinheiro, você vai pensar naquele ser humano que está sofrendo. E por mais terrível que seja a situação, e eu já peguei coisa terrível, você tem que engolir a emoção, e naquela hora se revestir de profissional da área da saúde. Eu estou aqui para te ajudar. Porque se você age assim, muitas pessoas vão vir a você. Você vai ser o porto seguro delas. O que a Solange usou mais? Cutanes, frequência de pele saudável, renovação de pele. Dulce, se ela tivesse usado só o Oxyflower, teria fechado essa ferida? Mas o que ela fez amorosamente? Ela quis acelerar o processo, porque o Oxyflower oxigena, aumenta a circulação, acelera fibroblastos. E o cutanes, informação para a pele, epiderme, derme. Então, isso, na metade do tempo, essa ferida fecha. Percebeu a linha de raciocínio? O método 4 dele é otimizado, mas podendo, vamos acelerar esse reequilíbrio desse terreno biológico. Olha aqui, paciente com úlcera varicosa, a indicação era amputação, devido à má circulação, aquela lesão já era de repetição, já tinha usado N tratamentos químicos ali, medicamentos, e só estava aumentando, e ela usou esses 2 quânticos. Qual foi o fechamento do quadro? Recuperação da circulação, eliminação da dor no primeiro dia de uso, a cicatrização plena e o cancelamento da amputação.
Pode ser que para nós, esse caso aqui pareça pequeno, mas para a pessoa que estava nessa situação, é quase que um milagre. Aí a gente lembra ela, né? Que nós acreditamos em milagres. Não é verdade? A gente acredita em milagre, porque Deus nos deu essa tecnologia maravilhosa, que é a terapia quântica. E ela age em cima de alta tecnologia. Gostaria que você pensasse comigo sobre isso daqui. Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está olhando. Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e conseguir enxergar uma coisa diferente. Foi isso que eu fiz na elaboração do método 4D. Eu enxerguei diferente, eu fui a fundo na dor, não só do paciente, mas do profissional desesperado que queria ajudar, mas como que eu faço? Percebeu? Eu te ensino a enxergar uma maneira diferente. Como eu tenho ensinado todos esses alunos aqui da primeira turma, e já há mais de 16 anos, todos esses médicos que usufruem aqui da minha mentoria. Então, o método 4D, não importa a profissão, o que importa é a disposição em aprender e aplicar. Por isso que tem uma aula inteira, um módulo do método 4D, que eu faço um coaching com vocês sobre estudar. Eu ensino várias técnicas, várias maneiras para você rapidamente absorver o conhecimento do método 4D e aplicar aí no seu consultório, na sua família, ou até mesmo para você. Olha que frase incrível, incrível. Eu amo o Walt Disney, eu gosto demais dele. Quando eu fui lá 2 anos atrás, antes da pandemia, eu cheguei a chorar em frente ao castelo da Cinderela. Sabe aqueles traumas de infância? Meu pai morreu, eu tinha 10 anos, jamais eu teria condição, na minha infância, de conhecer a Disneylândia. Mas Deus me deu esse companheiro maravilhoso que é meu marido, e ele me levou para conhecer. E diante ali do castelo da Cinderela, eu fiquei desse tamanhozinho, ó. Eu voltei a ser a menina Dulce, e toda aquela expectativa de conhecer o castelo da Cinderela. Então, eu gosto muito dessa frase. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Vem comigo acreditar no impossível. Eu te ajudo a descobrir que muitas situações não são impossíveis. Mas para isso, você precisa acreditar em si próprio. E quando você fizer isso, chegará um dia em que os outros não terão outra escolha, senão acreditar com você. Acreditar em você, em tudo aquilo que você propaga. Tudo aquilo que você vai aprender comigo no método 4D e que vai te colocar num patamar acima de muitos outros, não de superioridade, de conhecimento. Quem detém o conhecimento tem uma responsabilidade muito séria de propagar isso, de divulgar, porque esse conhecimento aqui é um conhecimento que salva vidas. A vida da minha família, da sua família. Então, leve isso a sério. Gratidão pela presença de vocês. Se vocês aprenderam um conhecimento novo nessa aula, já valeu a pena. Mas não precisa parar por aí. Vem fazer o método 4D comigo. Ninguém precisa aprender de maneira triste, pode ser alegre, dinâmico, com muita intensidade, amor e carinho. E eu queria, então, eu vou terminar a aula de hoje, convidando vocês para me seguirem lá no Instagram, Dulce Viana Terapia Quântica. Eu costumo responder as perguntas dos alunos ali no Instagram. E sabe por que eu faço isso? Eu tenho um grupo no Telegram, só da turma de alunos. Mas a minha consciência não me permite, eu tenho que divulgar, eu tenho que passar para os outros esse conhecimento. Quantas situações que eu estou ali no Instagram respondendo um protocolo de um aluno lá do Telegram, tem um grupo fechado, mas eu respondo no Instagram para ajudar as outras pessoas. E olha, N situações de pessoas que mandam mensagem, Dulce, parece que foi para mim aquele protocolo que você mandou. E eu sou muito feliz por isso.
de estar ajudando as pessoas. Lembra do bumerangue, lembra do bumerangue. Eu acredito no bumerangue frequencial. E no YouTube, Dulce Viana, tem várias entrevistas lá de casos fantásticos que foram resolvidos, casos impossíveis, ditos impossíveis, que foram resolvidos com a terapia quântica, mas com o olhar da Dulce Viana, com o método 4D. Essa é a grande diferença. E vocês sabem que nós estamos com as inscrições abertas do nosso curso. Vai ter desconto hoje, Luiz? Tem? Tá tudo no chat. Ele falou que tem desconto lá no chat. Essa é a 4ª live desse mês de novembro. O curso vai começar agora em dezembro. Eu garanto para você que você vai amar esse curso. Pode ver lá nos depoimentos dos alunos no Instagram. Você vai ver profissionais de diversas áreas. Psicólogo, médico, dentista. Tem uma terapeuta capilar que gravou um vídeo hoje. Enfermeiras. Todos os profissionais podem se beneficiar desse conhecimento, desse curso maravilhoso que eu elaborei com muito amor e carinho para entrar no seu subconsciente. Não basta apenas aprender a assistir às aulas. Eu tive que desenvolver um método que eu conseguisse colocar no coração de vocês. É por isso que eu sempre mesclo emoção com conhecimento. Dessa maneira, ó, já estou te ensinando a ser palestrante e você elaborar seu curso mais para frente. Quando você mescla emoção com conhecimento, você chega no coração das pessoas. A pessoa entende o real motivo, amar ao próximo como a si mesmo. Porque quem não se ama, não se valoriza. Como ela vai enxergar a qualidade no outro? Percebeu a corrente do bem? E vamos falar um pouquinho sobre as informações sobre o curso. Posso falar, Luiz? As informações? Tem muita gente me perguntando sobre as informações do curso. Vamos lá, carga horária, 120 horas, duração do curso, 6 meses, tudo na sua casa, no sofá da sua casa ou no escritório da sua casa, fone de ouvido, tem um módulo que eu ensino a estudar, vai te ajudar demais, você consegue. E sabe o que é legal? Cada tela que você assiste, você aprende muitos protocolos. Mas não é só protocolo. Dá isso para aquilo, dá isso para... Não, para com isso. Você tem que entender o passo a passo. Você tem que entender a individualidade de cada protocolo. É uma responsabilidade que eu assumi e que eu esmiucei para você aprender. 6 meses. Quanto tempo vai ficar disponível? 10 meses. 6 meses de curso, mais 4 para a pessoa rever, estudar os imprevistos que acontecem, para ela poder lidar com isso também. Qual é a concepção do curso? Completamente online, com aulas gravadas, método EAD, ensino à distância, abrange 18 disciplinas. Olha, eu falo um por um sobre a linha inteira da Physioquantic e da Catalmedic. Insiro todo produto, eu coloco ali na tela, todas aquelas técnicas que eu te falei, visual, auditivo, cor, mnemônica, foi tudo estudado minuciosamente e tem funcionado. Você tem que ver o sucesso que os alunos têm conseguido. Esse é o objetivo. Nós precisamos de mais pessoas, eu não dou mais conta de atender e eu morro de dó da pessoa que me procura desesperada. Tem muita gente que fala assim, Dulce, você não me respondeu. E não vou conseguir te responder, meu amor, porque a gente do Brasil e fora do Brasil vem fazer o curso comigo, eu quero te ajudar, eu quero te dar esse conhecimento, ok? Aula inaugural agora em dezembro, a gente vai estabelecer a data. Aulas disponíveis para assistir em qualquer horário ou dia. Você pode adaptar de acordo com a sua agenda. E nós terminamos por aqui, Luiz? Terminamos por aqui esse encontro nosso maravilhoso. Eu amo estar com vocês. Gente, eu amo fazer isso que eu faço. Sabe por quê? Eu amo gente. E olha que eu sou apaixonada por buraco negro, campo gravitacional totalmente diferente do nosso. Buraco negro que suga tudo que passa em volta deles. Mas ser humano não tem igual. Sinceramente, eu vou te falar. Eu amo até as pessoas que eu não conheço. Porque eu desenvolvi o dom de enxergar o invisível. Enxergar o que está por dentro da pessoa. O ser humano que mora dentro, ali, daquele corpo. E eu quero ajudar
as pessoas com esse conhecimento. É minha missão de vida. É o que me dá alegria. O Luiz, meu marido, até comenta, Dulce, quando você começa a preparar a aula, você entra profundamente, esquece de tudo que está em volta. E eu quero inserir mais informações, mais dicas. Você percebeu que eu entrego 100% do conhecimento? Não tem como ser diferente. A pessoa lá no meu curso, a pessoa está pagando. Ela tem que ser honrada. Ela tem que ser honrada. Ela mereceu aquela energia de troca, ela me deu aquilo, eu tenho que honrá-la com todo o meu conhecimento. Já fiz muito curso que eu percebia que o palestrante, ele segurava o conhecimento. Isso é horrível, isso não faz ninguém crescer, isso prejudica o bumerangue frequencial e a pessoa não se dá conta disso. Com o método 4D, eu te entrego 100% do meu conhecimento. Vem ser master na elaboração de protocolos junto conosco. Alguns estão perguntando se tem que fechar hoje. A ideia seria hoje, mas vamos estender até sexta-feira para quem está na live. Desconto. Ele falou assim para mim que o ideal seria fechar hoje. Mas o desconto, tem aquele negócio de cartão, né? O desconto é até sexta-feira, né, Luiz? Hoje é terça, vai até sexta-feira. E vou te contar uma coisa. Eu não consigo me segurar, porque são muitos casos que vêm para mim, muitos. As minhas lives todas são elaboradas em cima de casos que vêm pedindo a minha mentoria. O curso, ele é totalmente gravado, né? Como a gente viu aqui, completamente online. Mas no transcorrer do curso, eu faço muitas lives para tirar dúvidas, lives ao vivo, algo que a gente tem, assim, também, o aluno, ele faz parte da nossa família. Então, tudo que a gente faz, ele tem direito de assistir, ele tem direito de acessar. Produto novo, a gente grava uma aula e com todos os detalhes, quais os protocolos que ele... Então, é algo assim, a gente pega no colo com muito prazer e carinho. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Tem alguma pergunta aí no chat, Luiz? Tá. São 10 horas já? Uma profissional me perguntou sobre lúpus. Eu já comentei sobre lúpus em uma das aulas, mas lembra que toda doença tida como autoimune, a gente começa reorganizando os enterócitos intestinais. Permeabilidade, parede intestinal. Primeiro lugar, método 4D, a gente vai pela ordem de importância. Se você descobre a raiz, a etiologia da disfunção, os sintomas todos melhoram. Ok? Um grande beijo. Que Deus abençoe e proteja a todos vocês. Gratidão. Muito honrada pela presença de vocês. Até uma próxima. Vem ser master com o método 4D.